Vocês sabem que quer vir para frente? É quem está atrás, não é? Então aqui, como tem bastante cadeira vazia, eu quero recebê-los aqui, gente. Eu preciso que vocês venham, até por aquilo que nós vamos falar. Precisa estar perto. Venham, venham, venham aqui perto, vai, gente. Por favor, eu imploro em nome de Jesus, venha. O presbítero Edson estava falando de festa. Eu, quando se aproxima uma festa terrena, eu já estremeço. Domingo é dia dos pais. Eu já me arrepio. Alguém pode falar, o pastor não pode se arrepiar porque nós temos que festejar os nossos pais. Aí eu concordo. Eu concordo que você faça isso todos os dias da tua vida. Você entendeu? Eu concordo que você faça isso todos os dias da tua vida. Não é só no dia, que é? 12 de agosto, não sei, nem sei que dia que vai ser domingo, né? Agora, um outro detalhe que eu queria falar para você. Deus é para nós o quê? Hã? Pai. E Ele é Pai do quê? Da eternidade. Não é esse das características do nome do Senhor? E por que não entregarmos no dia dos pais a nossa gratidão a Ele? E o maior presente que nós damos é não nos prender à celebração humana e realizarmos a verdadeira celebração espiritual. Estou falando isso para ver se você analisa, e se não gostar, irmãos, nem brigue comigo. Não brigue, porque se brigar eu estou irado. Aí a briga vai ser boa. Mas ainda falta para a igreja uma conscientização de verdades espirituais. Falta para nós uma verdadeira visão. Porque se fosse para festejarmos tudo isso que o presbítero está falando e eu estou falando, estaria escrito na Bíblia. Devemos honrá-los. Eu não tenho meu pai para honrá-lo. E já partiu, independente do que ele foi. Sempre o honrei. Em todos os dias da minha vida. Eu me lembro que quando faltavam 2 dias para ele partir, internado no hospital, chamava-se Hospital Sorocabana de São Paulo, lá no bairro da Lapa, eu fui para o meu pai e disse assim para ele no leito do hospital: Pai, eu nunca falei alto com o Senhor. Nunca. Eu sempre te honrei e sempre te respeitei. Mas eu tenho que te falar uma verdade hoje. Abraça Jesus Cristo. Porque só Ele pode te ajudar e te direcionar para onde o Senhor ir. Nunca. Todos os dias da minha vida, sempre o honrei, sem muitas vezes, que eu já ouvi de muitos, eu nunca ouvi meu pai me dizer eu te amo. Eu também nunca ouvi, mas eu disse: Pai, eu te amo. Então, irmãos, pense um pouco. Nós temos um pai hoje. Você tem? Você tem um pai, não? Um pai celestial você tem? Então, celebre-o a começar dessa noite. Amém? Abra a tua Bíblia, você sabe já onde, né? Apocalipse 1, versos 12 e 20. Vamos ficar em pé?
Apocalipse 1, verso 12. E depois, o verso 20. O que diz o verso 12, se você tiver forças e voz para falar, leiam todos, uníssono, esse verso. Vamos ler? Vamos ler juntos, vamos lá. E virei-me para ver quem falava comigo. E aí? Que coisa. Quem falou foram os 7 castiçais de ouro. Verso 20. O que diz? Leiamos. O mistério, 7 castiçais de ouro. Perdão, vamos lá. O mistério dos 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Senhor, fala conosco e ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra. Eu te suplico, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito fale conosco e nos dê a alegria de ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Irmãos, eu pergunto, que aparência tem isto aqui com a igreja? Como é que, ao olhar para isto aqui, eu posso ter condição de entender que é a igreja? Se eu olhar literalmente, é um castiçal. E oriundo da língua hebraica, isto aqui chama-se menorá. Menorá quer dizer feixe que ilumina sacerdotes. Estranho, né? Em Êxodo 25, lá de 31 a 40, Deus dá uma ordenança. Eu quero que você entenda o que é a igreja. Nós ainda não sabemos. E antes até de falar isso, eu quero lhe perguntar, você crê em profecia? Crê? Gente, eu vou dizer uma coisa, viu? Se eu depender do ânimo de vocês, eu vou dormir em pé. Verdade mesmo. Responda para mim, você crê em profecia? Amém. Crê. Então a palavra diz assim, quem crê nas profecias deste livro, todo culto e toda ministração de Apocalipse é profética. Porque é profético. Aqui está escrito. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda o quê? As palavras da profecia deste livro. Então, eu estou sendo um profeta para a igreja. Porque eu estou falando em nome do Senhor daquilo que Ele escreveu. Se eu olho para isto aqui, o que eu posso ver de igreja aqui? A palavra, ela é figurativa. Ela tem muitas figuras que eu não posso entendê-las literalmente. Eu tenho que entender que por trás da literalidade de um objeto, de uma palavra, de uma frase, tem algo espiritual. No domingo não pudemos esmiuçar. Mas a primeira
primeiro sentido do que Deus estava falando com João através do Senhor Jesus, é que este objeto fosse feito um corpo só. Nós temos um costume não. A nossa visão, muitas vezes, é achar que na época que isto aqui foi feito, era a modernidade dos nossos dias hoje. Não. Quando o Senhor chama Bezaleel e Aholiabe, dois artistas nos metais, Deus escolheu a eles, porque eles tinham as mãos adestradas para criar isto aqui. Não era qualquer um. Deus escolheu dois homens. E o Senhor disse assim para eles: pegue 1 talento de ouro puro, que hoje giraria em torno de 45, 50 quilos, a menorá. Imagine para transportar. Pegue 1 talento de ouro e martele. Esse ouro seja batido pelos artistas que eu escolhi e adestrei as mãos. E que quando eles fizerem o menorá, façam como uma peça só. Isto é, a base, a centralidade, os braços e o porta-lâmpada seja só uma peça. Aonde vai a lâmpada? Isso aqui não era parafusado. Nem os braços aqui no braço central. E nem todo este corpo firmado na base com alguma outra coisa. Não, era um corpo só. Imaginem, quem deu a ordem foi Deus. E para que saísse o que Deus ordenou, tinha que haver pancada, batidas, para sair exatamente no último verso do capítulo 25 de Êxodo, o Senhor diz: faça conforme o que foi te mostrado. Bezaleel e Aholiabe não tinham como questionar. Nós muitas vezes achamos no direito de questionar o que Deus faz, o que Deus manda, o que Ele direciona. E achamos muitas vezes que temos a liberdade de questioná-lo e dizer a Ele que talvez o meu projeto seja um pouquinho melhor que o dele. Quantas vezes passamos por situações, eu quero lhe dizer uma coisa, desde o momento que abraçamos a Cristo, nós fomos comprados pelo sangue dele. Ele entrou na minha e na tua história, no momento que você não pensava e nem eu. Porque a palavra diz que estando nós mortos em nossos delitos e pecados,
Ele nos vivificou. Estava morto. Morto não pensa, não raciocina, não opina, não ouve e não retruca. Nós estamos mortos. Será que dá para nós entendermos isso? Então, como é que Deus olhou para o morto? Através de Cristo. Como é que Jesus foi comprar mortos na cruz do Calvário? Mas Ele me comprou e te comprou. E nós não tínhamos a mínima possibilidade de dizer, concordo contigo, Senhor, obrigado, Senhor. Não, eu estava morto. Eu não tinha vida espiritual. Então, muitas vezes, e muitos estão ensinando isso, que você tem a liberdade, que eu tenho a liberdade de dizer assim para o Senhor, como muitas vezes este ouvido ouviu, que eu tenho que dizer ao Senhor aquilo que eu quero e da maneira que eu quero, porque Ele precisa cumprir a promessa de fazer conforme o meu coração, desde que o meu coração esteja no coração dEle. Senão Ele não vai fazer. Tanto que Isaías 55 diz o quê? Meu pensamento, o Senhor diz, não é o quê? Não é o quê? Não é o teu pensamento. Meu caminho não é o teu caminho. Sabe que o Senhor está dizendo para mim e para você? Nem pense, porque não vai adiantar, não vai bater. Se não vai bater com o meu pensamento, deixa eu pensar por você. Porque como o céu está distante da terra, assim está distante o meu pensamento, diz o Senhor Deus, do teu pensamento. Irmãos, para pensar um pouco. Isto aqui, Deus estava trazendo numa figura a maior criação da representatividade dele nesta terra. Você compreende isso? Deus ia usar uma figura para revelar o maior projeto dele. No verso 12, quando o apóstolo diz assim, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, eu vi 7 castiçais. Ora, da onde saía o que ele ouvia? Daqui. Como era batido em uma peça só, o que Deus colocou aqui no centro, foi o que iria sustentar toda a peça. Este do meio é a coluna desta igreja. Isso aqui. Todas as demais partes, 3 braços do lado esquerdo e 3 braços do lado direito, saíram da coluna central. Por isso João 15 diz assim, eu sou a videira verdadeira. Toda vara em mim, que não dá fruto, tira. Mas toda vara em mim, que produz frutos, eu podarei, para que produza mais fruto ainda.
Você sabe o que quer dizer isso? Aqui está a videira verdadeira, no centro. Essa figura representa o quê? O quê? O que representa? A igreja. Então aqui está a coluna central da igreja. Jesus Cristo. E aqui estão as varas. Romanos 11 diz que o Senhor fez algo tremendamente por nossa causa. Abra a tua Bíblia, deixa. Aliás, meu querido, bota Romanos 11 aqui, vê se dá para pôr aqui. Muito obrigado. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o quê? O agricultor. Quem cuida de tudo isso, chamado igreja, é Deus. Que coloca o seu filho como a pedra angular, central da igreja. Aí, Paulo vai trazer uma palavra de ensino para nós. Vamos avaliar biblicamente o que Deus fez com esta igreja. Então ali diz: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Vai. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, vai, Senhor, matar os teus profetas, derribar os teus altares, só eu fiquei, e buscam a minha alma? Vai. Mas que lhe diz a resposta divina? Eu reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Sabe o que quer dizer isso? Nós choramos, como Elias chorou, injustamente, porque Elias disse o quê? Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. O Senhor disse para ele, para de falar bobagem, há 7.000 que não se dobraram. Você não ficou sozinho não, rapaz. Não fica chorando com mentiras, como diz aí, churumelas. Eu estou sustentando 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Mas vamos para frente. Assim, pois, também agora neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição. Gente, eleição dá. E graça é o quê? Um favor que eu não mereço, que Deus fez por mim. Então Deus me compra, me escolhe e me elege. Por isso que está escrito o quê? Segundo a eleição da graça. Nós somos um povo escolhido, mas acima de tudo um povo eleito. Nós não precisamos concorrer com eleição nenhuma. Nós já estamos garantidos. Muito bem, vamos. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Nós estávamos mortos, já viu morto fazer alguma obra? Não, eu lembro de um amigo que chegou no feriado e ele estava nervoso. Porque ele falou, rapaz, na época a turma chamava desses bandidos mortos de presunto, né? O cara matava e punha lá, mais um presunto. Comando, eu não lembro agora, faz muitos anos, muitos anos. E ele, no feriado, foi o dia que mais mataram gente. E ele contando, eu não aguentei, cheguei perto de um presunto, falei, por tua causa eu estou trabalhando, eu já ia viajar, eu falei, ele sentiu o quê? Adiantou você reclamar com ele? Irmãos, nós estávamos mortos.
Não tínhamos como fazer nada. A palavra diz assim: enquanto você está vivo, faça tudo para o Senhor, porque para a sepultura onde tu vais, não há indústria, não há obra, não há nada mais a fazer. No sepulcro, quem te louvará? Não tem obra. Estou morto, vou fazer o quê? De outra maneira, se eu fizer obra, já não é por graça. Quer dizer, por isso que eu disse outro dia aqui, não lembro. Gente, tem muitos ensinos dentro das igrejas, com deterioração da palavra de Deus, dizendo que quando tiver o arrebatamento, os que ficarem terão a segunda chance de dar a vida em troca da salvação. Se alguém que ficar precisar dar a vida em troca da salvação, então a morte de Cristo foi em vão, porque aí já não é por graça, não vai ter chance não. Bem-aventurado, uma das bem-aventuranças de Apocalipse, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque vai ter a segunda, não para salvação, porque a igreja vai ser arrebatada, e depois quando voltar a igreja com o Senhor, para reinar com Ele depois de 1000 anos, e voltar à terra para o julgamento final, aí é a condenação final do diabo, quando todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Não tem segunda chance de salvação. Vamos. Pois que o que Israel buscava não alcançou. A seguir está escrito o quê? Então diga, eu. Não, diga, eu. Porque está escrito, mas os eleitos o alcançaram. Nós alcançamos ele. Os judeus não alcançaram, mas os gentios têm Jesus Cristo já. Como Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou. E comprou a minha e a tua vida lá na cruz do Calvário. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho que celebrar a minha salvação. E sabe como nós celebramos? Cultuando a Ele. Porque culto é reconhecimento, é gratidão por aquilo que foi feito sem que se merecia. Isso é culto. Adoração. Adoração não é no embalo de um louvor simplesmente, não. O louvor faz parte da adoração, mas a maior adoração é a palavra de Deus. Vamos. O alcançou, volta um pouquinho. Mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram? Quem foi endurecido? Israel. Quando você vê um judeu, nunca abra a tua boca para falar mal dele. Você simplesmente agradeça a ele. Muito obrigado pela rejeição de Cristo da parte da tua vida. Porque a rejeição de Cristo por vocês foi a minha salvação. Foi a minha salvação. Vamos. Como está escrito, olha o que Deus fez por tua causa. Olha o que Deus fez por minha causa. Olha o que Deus fez pela tua causa. Viu? Sem que você merecesse, nem eu. O que Ele fez? Deus lhes deu o espírito de profundo sono. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Por eles não ouvir, por eles não verem, por eles terem o coração endurecido, o que o Senhor diz? Ora, diz lá, 2 Crônicas 36:15. Eu enviei os meus profetas, eu enviei os meus mensageiros, mas eles rejeitaram, a ponto de não haver mais para eles nenhum remédio. Aí vem Isaías 65 e o Senhor diz assim: há um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Isso é igreja, gente. Isso não é para ficar com a nossa boca trancada.
Parece que puseram um ferrolho aqui que a gente não consegue falar amém. Não consegue falar alegria. Essa igreja precisa ser transformada. Nós vamos ter que ter culto aqui, que tem gente que vai subir até na poltrona, vão dançar, porque Ele me comprou, eu estou livre do inferno. Deus me deu vida, estando eu morto. Essa é a figura desse símbolo. Que mais? Vamos para frente. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Quer dizer, pelo negar de Jesus Cristo, colham o que eles estão colhendo hoje. O que está acontecendo com Israel hoje? Guerras, guerras, guerras. Por que não abraçaram? Deus virou para os gentios porque os judeus rejeitaram. Vamos lá. Escureçam-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Vai. Digo, pois, porventura eles tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela queda deles. Leia. Vai. Emulação é ciúme. Jesus veio para nós, e agora nós abraçando Cristo, de uma forma total, com gratidão, reconhecendo a compra da nossa vida na cruz do Calvário, e reconhecendo que a cédula que me era contrária, Ele rasga, e crava num lugar que só maldito ia para aquele lugar, e Ele foi, rasgou a cédula, cravou lá e disse: Pai, está tudo consumado, comprei aqueles que Tu querias. Se a sua queda, agora tem um detalhe, é a riqueza do mundo, o que diz a seguir? Vai, por favor, leia, gente, vai. Senão eu vou pôr vocês em pé para ficar em pé o tempo que eu vou ficar em pé. Tá bom? Então leiam. É a riqueza do mundo, a riqueza dos gentios, quanto mais o evangelho vai voltar para eles. Mas sabe através de quem? A igreja vai ser o instrumento para transformar os judeus. Vocês sabem quantos judeus messiânicos já tem? Eu estava no Mar da Galileia, perto de Cafarnaum. Quando a gente chega no meio do mar, eles desligam os motores do barco. E o barco fica pairando nas águas. Quando pararam, eu ministrei uma das palavras, porque tive lá 8 vezes. E, aliás, deixa eu avisar, nós vamos para lá, gente. Eu estou preparando a viagem, não sei, logo, logo nós vamos. Deus vai preparar isso aí. Quando eles pararam, eu ministrei sobre o homem da praia. Foi quando os pescadores, Pedro, João, Tiago, todos pescando lá, os apóstolos, não pegaram nada. E quando não pegaram nada, João olha para a praia e vê alguém lá. E ele cutuca Pedro e diz assim: Pedro é o mestre. E Jesus fala para eles: lance a rede do lado direito. Eles podiam falar: escuta, você entende mais de pescaria do que nós? É a noite toda nós estamos lançando a direita, a esquerda, não pegamos nada, mas por tua palavra nós vamos lançar. Lançaram a rede, 153 grandes peixes vieram. E eu preguei sobre isso. Pedro
correu ao encontro do Senhor, porque não tinha estado com ele na liberdade de falar para ele: mestre, eu te neguei 3 vezes. Quando ele foi para falar com o Senhor fez a primeira pergunta. Olha como o nosso Deus é maravilhoso através de Jesus Cristo. Olha, quando eu vou reclamar com ele, ele fala assim, quando eu vou dizer, reconhecendo o meu erro, o meu pecado, reconhecendo a minha mortandade, e em que eu vou falar para ele, ele fala assim para mim: tu me amas? Antes de eu abrir a boca, Senhor, eu te amo. E ele não falou para Pedro: depois de 3 negadas tua, cuida da minha igreja. Não. Tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A segunda vez, na mesma proporção do negar, veio o amor, veio o perdão. Na segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Aí veio a terceira: Pedro, tu me amas? Pedro já ficou irado: Senhor, tu sabes que eu te amo. Como é gostoso poder dizer para o Senhor a verdade do meu coração. Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. A plenitude dos judeus dar-se-á pelo nosso testemunho. E quando eu estava naquele barco que parou, o nosso intérprete chegou para mim e falou: pastor, espera um pouquinho. Terminei a palavra, ele falou: olha, tem uma surpresa para vocês. E chamou o dono do barco: Daniel, vem aqui. E veio um rapaz cabeludinho, cabelo bem comprido. E o Alfredo disse assim para ele, em hebraico: cante um dos cânticos aqui, para eles. E ele começou a cantar em hebraico, aquele hino, lembra, Lu? Eu não sei o valor, como é que é, dos meus pecados. Nossa, gente. Ô, equipe do louvor. Vim para adorar-te, vim para... O que mais? Eu não sei, Senhor, o valor dos meus pecados, mas eu vim para adorar-te. E ele começou a cantar. E todos nós ali estávamos lotados, começamos a chorar. E ele cantou uns 4 ou 5 hinos, dos que cantamos aqui, mas cantou em hebraico. Começamos a chorar. Quando ele terminou, o Alfredo disse assim para mim: ele é um judeu messiânico. Ele reconheceu quem é Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Falei: que bênção, então eu quero orar com ele. Falei: diga para ele, Alfredo, que eu quero orar com ele. Alfredo transmitiu em hebraico para ele, ele veio e ajoelhou-se. E eu impus as mãos sobre ele. E comecei a orar, e o Alfredo traduzindo para o hebraico. Mas eu tive um problema sério, que quando eu cheguei no fim da oração e eu disse: em nome de Jesus Cristo, o Alfredo não falava. Em nome de Jesus, o Alfredo não traduzia. Eu dei-lhe uma bica nele. Falei: em nome de Jesus. Aí ele traduziu, porque o judeu não vai aceitar em nome de Jesus, porque não crê nele. Olha que coisa. Como é que ele vai falar em nome de Jesus se ele não crê que ele é o Filho de Deus? Mas ele falou, e teve que falar. Mas foi uma alegria enorme, porque nós estamos vendo a plenitude voltar para eles através de um organismo espiritual chamado igreja. Vamos para frente? Porque convosco eu falo, diga eu, nós somos gentios. Nós não somos judeus de nascimento, somos gentios. Que enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu glorificarei o meu ministério. Paulo assumiu uma responsabilidade tremenda. Ele era judeu de nascimento. Ele adquiriu a cidadania romana. E ele agora assumiu o ministério dos gentios. Por isso foi muito perseguido. Vamos para frente.
para ver se de alguma maneira eu posso incitar a emulação, quer dizer, eu posso criar ciúmes no meu povo. Por isso que eu sou o que? Apóstolo dos gentios, para criar neles ciúmes. E eu posso, de alguma forma, os da minha carne, eu salvar alguns deles. Olha que coisa. Vamos para frente, porque eu quero chegar numa parte importante. Porque se a sua rejeição à reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Olha que coisa, se não é o mesmo que o Senhor fez conosco. Senão, a vida é que eles estão mortos. Mas o Senhor vai imputar neles a vida. Nós lemos em Apocalipse que até aqueles que traspassaram a Jesus Cristo vão ouvir a sua voz e vão vê-lo voltar. Os que crucificaram ele, pela rejeição do seu povo. Zacarias 12:10 diz que eles vão chorar, como se chora pelo unigênito, que quando Jesus morreu era um só. Mas eles vão prantear, como se chora, como se pranteia pelo primogênito. Eles vão reconhecer que eles é que crucificaram Jesus Cristo. E vão chorar amargamente. Aí então eles vão depor as armas e vão assumir ferramentas que constroem e que edificam. Eles vão se render ao Senhor. Agora, pelo testemunho da igreja, não o testemunho que eles estão vendo. Se as primícias são santas, também a massa o é. Olha o que é santidade. Se a raiz é o quê? Santa. Santidade é estar na raiz, não é eu ter meio, eu vou ficar, me consagrar, vou estar agora evitando tudo, vou ficar agora para um lugar, vou para um lugar isolado, eu quero estar, não é isso não, santidade é estar na raiz que é Jesus Cristo, porque a raiz está aqui, e os ramos estão nela. Vamos ver para frente. Agora olha, se algum dos ramos, eu quero que você leia bem alto, porque eu vou ficar de costa, vai. O que Deus fez? Através do Senhor, quebrou, tirou. Mas deixou isto aqui, um pedaço. Eles não foram cortados, eles foram quebrados. Aqui ficou. O que o Senhor fez? Tirou esse pedaço. Pegou o zambujeiro. Fala, e eu? Isso, pegou o zambujeiro e enxertou. O toco judaico com o complemento gentílico tornou-se o braço. Dos dois povos, Efésios 2, ele fez um. Este aqui, esse pedaço, leia Efésios 2 na tua casa de 11 em diante. Esse pedaço ele diz assim: vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E fizeste-se participantes da família de Deus, judeu e gentil. Por isso que as bodas do Cordeiro terão os dois. Você não fala assim, eu queria ver se eu sento do lado do Abraão, ou então eu queria sentar do lado do Adão, eu ia falar as verdades para ele. Ou então do lado de Salomão, eu ia falar para ele, rapaz, o que você fez com 700 mulheres? Eu não aguentei uma. Como é que você aguentou 700 fora as concubinas? Ora, como é que você vai sentar? Todos eles são judeus.
Você sabia que Jesus é judeu? Jesus não é brasileiro não, gente. Jesus é judeu. Nós somos gentis, mas nós fomos enxertados nele. Vamos para frente. E outra coisa, quando eu fui enxertado aqui, juntou ramo natural com zambujeiro, eu comecei a sorver a seiva da raiz. O que saía daqui ia subindo pela coluna central e vinha para todos os ramos. O que está dentro de nós vem da raiz, e Jesus é a raiz de uma terra seca. Então o que saiu dele passou por aqui e veio para os ramos. Há vida em nós hoje. Há vida em nós. Vamos. Não te glories contra os ramos. Só falta os zambujeiros chegar e falar: ei, te quebraram, hein? Botaram eu no teu lugar, hein? Não te glorie contra os ramos naturais que foram quebrados, não. Não faz isso. Porque não és tu, isto aqui, que sustentas a raiz, mas é a raiz, é a raiz que sustenta aqui, ó. Se eu fui enxertado na boa oliveira, a seiva dela, isto é santidade, passa por mim, e eu sem nenhuma condição de me santificar, porque eu sou um problema, eu sou gerado no pecado, e isto aqui é pó, e este pó está contaminado, por isso que este corpo não vai herdar a vida eterna. O Senhor vai ter que transformar os nossos corpos em corpos glorificados como o do Senhor. Eu não posso zombar, eu não posso desprezar o toco da originalidade do galho, do ramo e do braço, que aqui ficou, para que eu fosse enxertado nele. Não faça isso. Sabe por quê? Vai. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ora, Deus não se contentou com você e me colocou no teu lugar. Vai. Está bem. Pela incredulidade deles, eles foram quebrados. Leia o restante agora. Você está em pé? Está em pé? Pela fé. Então não te glories contra eles, mas não te ensoberbeças, não te consideres melhor, porque nós somos pior. Mas Jesus olhou para nós. Vamos. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, leia, tema. Se Deus quebrou os ramos e eu me ensoberbeci contra eles, se Deus fez isso com eles, não vai fazer comigo? Tema. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Agora vai. Diga eu. Não, diga eu. Mas para contigo, fala. Vai. De outra maneira, tu terás cortado. Então, a igreja que vai herdar a vida eterna no arrebatamento é uma igreja forjada, formada por parte dos ramos naturais com o zambujeiro. Por isso que a palavra diz que Israel é muita gente, mas só o remanescente será salvo. Aqueles que reconhecerem Jesus como seu Salvador. Os irmãos entenderam como são os galhos hoje? Então nós estamos
enxertados na coluna. Então veja, em tudo que estamos falando não tem nada a ver com a figura aqui, mas o que está por detrás dela é uma preciosidade enorme, chamada igreja. Aqui virão lâmpadas. Eu escrevo tanto para não dar para falar nada. Tem uma ferramenta chamada espevitador. Espevitador é como que fosse uma tesoura, toda de ouro. Aqui vai lâmpada, não vai pensar que na época que você rosqueia aqui, ela acende, rosqueia aqui, não. Aqui dentro vai o azeite, e aqui vem a lamparina, com o pavio. Mas quando se acende, o pavio vai se tornando queimado. Por isso toda manhã, o sacerdote vinha e cortava o pavio queimado, voltava a preencher com azeite e novamente à tarde acendia, para que toda noite as lâmpadas 7 pudessem ser acesas e iluminar. Esta peça chamada igreja, na literalidade dela, quando a gente entra no tabernáculo, ela fica do lado esquerdo, próximo ao sacerdote, que por um ano ficava no santuário. Hoje nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eles se preparavam um ano para entrar no Santo dos Santos. Um ano. E eles trabalhavam em todos os períodos, 3 períodos, das 24 horas. Portanto, trocava-se 3 vezes. E eles se preparavam, não podiam deixar as lâmpadas se apagarem. Não podia faltar óleo. Não podia ter pavio queimado. Passava a noite, chegavam de manhã, tiravam as lâmpadas, punham o óleo, cortavam o pavio, punham o pavio novo, e aí acendiam as lâmpadas, para que de noite pudesse clarear o tabernáculo, o santuário do tabernáculo. E um detalhe, isto aqui ficava do lado esquerdo e de frente para a mesa das proposições, dos pães da proposição. O candelabro, a menorá, iluminava o pão, que era o alimento dos sacerdotes. E ao mesmo tempo, a iluminação dela atingia o altar do incenso, que ficava de frente do véu do Santo dos Santos. Então, a finalidade deles, iluminar. Para iluminar, precisa ter azeite. Para ter azeite, precisa ser abastecido, precisa ser alguém cuidar. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, nós temos que orar para que Deus nunca permita que falte o azeite nesse lugar. Nunca. Nunca falte o óleo, para que nenhuma lâmpada se apague. Lembra das virgens imprudentes? Lembra das 10 virgens? 5 estavam em ordem, mas 5, o que aconteceu? As lâmpadas se apagaram. E o que ele falou para as virgens, quando ela chegou para as 5 prudentes, cujas lâmpadas estavam acesas, e disse: dai-nos do vosso azeite, para que possamos manter a nossa lâmpada acesa. E o Senhor disse, através delas: ide a quem vendei e comprai-o, para que não falte a vocês e a nós também. Mas as lâmpadas das imprudentes apagaram. E o que o Senhor disse para elas? Eu nunca vos conheci. Para ser conhecido do Senhor, tem que ter pavio, tem que ter óleo, tem que ter lâmpada acesa. E Provérbios 20, 27 diz: a alma do homem é a lâmpada do Senhor.
Sabe o que é isso? Transformação interna. A igreja tem que transformar de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não. Quando eu sou transformado por dentro, as minhas atitudes de fora mudam. Isso é conversão. Então, eu trouxe um pouquinho para os meus amados. Entendam isso. Nós somos esses ramos. E aqui tem a copa. Que ao colocar a lâmpada, se a alma do homem é a lâmpada do Senhor, nós precisamos abastecer o interior de cada um. Por isso que o óleo precisa estar aqui dentro. E a palavra diz o quê? Nós somos um vasos de barro, mas trazemos dentro de nós um grande tesouro. Amém? Amém. Os irmãos compreenderam? Amém. Eu olho aqui e não vejo igreja, mas João viu. Virei-me para ver quem falava comigo e eu vi castiçais. É sinal que castiçal fala. A igreja tem que falar. E a igreja só vai falar o que Deus põe na boca da igreja. Por isso orem, para que nunca falte a palavra nesse lugar. Orem, orem, orem. Deus os abençoe. Vamos ficar em pé. Só encerro com uma coisa. No capítulo 2, por favor, põe aí o capítulo 2, verso 1, de Apocalipse. Deixa o verso 1 e deixa preparado o 5. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele. Aquele quem é? Quem? Vocês são uma bênção, gente. Eu vou orar muito. Eu vou pedir para o Senhor criar muitos vales aqui, mandar muita gente para o vale. Posso? Só o vale transforma, não é possível. Quem não passa por luta sempre fica a mesma coisa. Maré mansa não forma bom marinheiro. Tem que ter tempestade na nossa vida, senão não vai. Então, isso diz aquele, quem? Jesus Cristo, que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus, eu disse e repito, está aqui no nosso meio, porque é Ele que vai estabelecer o diagnóstico da igreja. É Ele que sabe o que está errado, é Ele que sabe o que está certo, é Ele que sabe o que falta. Ele está aqui. Põe o 5. Agora aí vocês vão ler. Vamos lá. Lembra-te, pois. Vai. 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 Perder ou deixar o primeiro amor é perder a igreja. Nós vamos ver. Vou encerrar com um detalhe. Quantas lâmpadas vão aqui? 7. Se você tirar a coluna do meio, 7 é o número da perfeição. Se eu tirar a coluna do meio, quantas ficam? É o número do homem. Por isso que a besta vai ter 6, 6, 6, porque não tem a do meio. O número da besta é 666. 3 6, mas nós não. Nós aqui é 7. Porque a nossa coluna está aqui no meio. Amém, amados? Amém. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito.
nos ensinado pelo Teu Espírito. O azeite, Senhor, que é a figura do Teu Santo Espírito, tem sido derramado sobre as nossas vidas. E obrigado, porque ainda que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Tu nos vivificou. Senhor, imputaste vida dentro de nós, e nós que estávamos mortos, hoje estamos vivos em Cristo Jesus.